Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus aqui com você, que se encontra em Filipenses, no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Eu acordei essa manhã e esse versículo estava ecoando na minha mente. Esse versículo estava ecoando dentro do meu coração. Eu até de manhã fiz uma gravaçãozinha, uma livezinha bem curtinha, falando um pouco sobre ele. Mas aí no decorrer do dia, esse versículo ficou remoendo. E eu gostaria de falar algumas coisas que Deus, através do Espírito Santo, falou comigo nesse dia de hoje. Filipenses 4,19. A palavra de Deus diz assim: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Oh, coisa tremenda. Vou ler de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Senhor, a minha oração é que o Senhor fale conosco essa noite. Derrama sobre nós da tua graça, do teu poder e do teu entendimento. Queremos abrir os nossos corações para receber a tua palavra, que é tão poderosa, que discerne entre a alma e o espírito, que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nós queremos entrar diante da tua presença santos e puros, ó Deus, com vestes brancas, prontos para ouvir a tua voz. Fala conosco, mesmo por esse canal imperfeito, mas a tua palavra é perfeita. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, fala com cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, necessidade, ou palavra complicada, né? Difícil. O que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que é essencial, é tudo aquilo que é inevitável, que não pode faltar. E o apóstolo Paulo, escritor dessa carta aos Filipenses, ele escreve dizendo que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Só nessa primeira parte do versículo, eu entendo então que na vida há dois períodos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Ele está dividindo a vida em dois períodos. O primeiro período é o período da abundância. Mas eu preciso entender que a vida nem sempre é feita só de abundância, que também há momentos na vida em que a necessidade é real. É disso que ele está falando. Quando ele diz o Senhor suprirá as nossas necessidades, as vossas necessidades, ele está dizendo para mim e para você, vai ter tempo de necessidade. Haverá tempo em que as coisas não estarão da maneira que você deseja. Haverá tempo em que você vai passar situações que você não queria passar. Haverão tempos em que você vai ter que enfrentar coisas que você não queria enfrentar. Até porque o ser humano, e isso é real na minha vida, na sua e na vida de todo mundo, a gente sempre sonha com coisas grandes. A gente sempre tem uma perspectiva de algo maravilhoso. Eu não conheço ninguém que faz planos para as coisas ruins. Eu conheço gente que faz plano para que coisas boas aconteçam, porque está em nós. Nós temos isso impregnado na nossa alma, e acredito que foi Deus quem colocou isso na minha vida e na sua vida. Para quê? Para que a gente sempre caminhe, para que quando vem os dias difíceis, para que quando vem o tempo da necessidade, a gente não desista, a gente não pare, mas para que a gente prossiga, para que a gente sempre creia que uma hora a situação pode mudar. Então o apóstolo Paulo, na minha perspectiva, na minha visão, o homem talvez mais importante depois de Jesus
no Novo Testamento, ele está dizendo o seguinte, ele está falando para a igreja de Filipe, ele está dizendo, olha, há um Deus, que quando a coisa ficar ruim, que quando a necessidade bater a porta, que quando as portas se fecharem, que quando os amigos desaparecerem, que quando as pessoas que te bajulavam não estiverem mais perto de você, há um Deus que continua cuidando de você. Oh, aleluia! É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando assim, ó, esse Deus não vai deixar faltar. Quem pega essa palavra? Meu Deus. Esse Deus não vai deixar faltar aquilo que você precisa para viver. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou falando de sobreviver. Eu estou falando de viver. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque nem todas as necessidades são iguais. A minha necessidade pode ser uma, e a sua que está me assistindo aí pode ser outra. Mas cada um tem a sua necessidade, ou passa pela sua necessidade. Eu entendo também que quanto maior é a responsabilidade, maior se torna a necessidade. Por exemplo, quem tem uma empresa gigantesca, tem uma responsabilidade muito grande. Se a responsabilidade é muito grande, a necessidade também é grande. Agora, quem tem apenas uma empresa pequena, a responsabilidade é menor, a necessidade é menor. Não para você, mas aos olhos daquele que tem muita necessidade, sim. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que independente de uma coisa ou outra, esse Deus a quem eu estou pregando aqui essa noite, a quem nós servimos, tem poder tanto para uma quanto para outra. Se a tua necessidade para mim não é tão grande, mas para você é, ele tem poder para solucionar. Se a minha necessidade para você não é tão grande, mas para mim é, ele tem poder para suprir. O nosso Deus é poderoso para suprir qualquer necessidade. Aleluia. Agora a pergunta que eu quero fazer a você essa noite é: como você se enxerga diante da necessidade? O que você tem feito diante da necessidade? Você tem aceitado a necessidade de maneira normal? Tem achado que é comum? Que tipo de oração você tem feito a esse Deus? Que tipo de clamor você tem levantado para Ele? Porque existem certos tipos de pessoas que se acostumam com a necessidade. Será que tem alguém me ouvindo aí? E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, você não pode se acostumar. Porque a necessidade ela pode ser real, mas ela é passageira. O que está dizendo, pastor? Estou dizendo que vai passar. Mas tem gente que está tão acostumado a ela, já se viciou tanto nela, que a oração já nem é mais aquela oração. Tem gente já orando daquela forma assim, Senhor, o que vier está bom. Se eu tiver roupa para vestir, comida para comer, já está bom. Deixa eu te falar, quem trabalha por roupa e comida é escravo. Escravo é que trabalha o dia inteiro, apanha o dia todo, para depois receber uma muda de roupa e um prato de comida. Olha o que a Bíblia está dizendo, o meu Deus, aleluia, suprirá todas as nossas necessidades em glória. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, meu irmão, ei, o que Deus tem para você, o que Deus separou para a tua vida, mesmo no meio da necessidade, é maior do que aquilo que você pode imaginar. Meu Deus. Tem alguém me ouvindo? Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você essa noite, não desista de pedir.
não desista de querer, não desista de acreditar, não deixe que nada roube a certeza de que há um Deus que cuida de você, porque o que Deus tem para você é maior do que aquilo que está em seu coração. Olha o apóstolo Paulo dizendo, Ele vai suprir em glória. Ele não vai suprir escassez, Ele não vai suprir no miúdo, Ele não vai suprir no diminutivo, Ele vai suprir na multiplicação, Ele vai suprir com a glória. Ai meu Deus, aleluia. Tá, pastor, eu entendi que Deus tem mais para mim, só que eu não estou achando o caminho, eu não estou achando uma maneira de viver isso. O que é que eu faço? Primeiro, quer saber como é que se vence em meio à necessidade? Tem que aprender a se adaptar a ela. Como é que é, pastor? Exatamente. Esse tempo em que nós estamos vivendo é tempo para quem sabe se adaptar. Não, vou arrumar. É tempo para quem está disposto em se adaptar. Irmão, eu preciso entender uma coisa: o mundo nunca mais será o mesmo. Falei. Não adianta a gente imaginar e ficar sonhando com coisa que não existe mais. Olha aqui para mim, Deus te trouxe aqui, ou melhor, me trouxe aqui para falar para você o seguinte: ei, ou você aprende a se adaptar, ou você vai sofrer em meio às necessidades. Eu tenho derramar, mas o milagre não começa em Deus, o milagre começa em nós. Meu Deus, é tempo de adaptação. Pastor, ai, mas eu queria tanto que voltasse. Irmão, e se não voltar, e aí? Ai, pastor, eu sonho com aquela multidão. E se não tiver mais multidão, e aí? Ai, pastor, eu não aceito que as coisas fiquem assim. Ai, porque vai ter que ser como era. E se não voltar a ser como era, e aí? E aí, meu irmão? Vai ficar choramingando pelos cantos? Vai ficar sofrendo, depressivo? Ei, Deus está dizendo para mim e para você essa noite: é tempo de aprender a se adaptar. Adaptar não é se sujeitar e achar normal e ficar sofrendo. Não, adaptar é entender o tempo e tomar uma medida de mudança diante da situação. Meu Deus. Pastor, eu vou ter que ir para o culto de máscara agora. Se tiver que vir, vem, se adapta. Meu Deus. Ai, Jesus está falando. Pastor, eu não vou poder ser sentado do lado da minha esposa e pegar na mão dela na hora do culto. Vai ter que pular uma cadeira. Se tiver que pular, pula. Tem que passar aqui já. Se tiver que passar, passa. Ai, lá na minha empresa tem que adaptar, adapta. Ou você entende isso, ou você aprende a se adaptar, ou então você vai sofrer mais do que o necessário. Pastor, o que eu tenho que fazer para me adaptar? Primeiro, tem que estar disposto. Para de reclamar, meu irmão. Para de murmurar. Para de falar que não dá, que não vai, que não acontece. Arruma disposição. Levanta a cabeça. Toma postura. Busque caminhos. Ore mais. Jejue mais. Busque mais. Você tem um Deus que vai suprir as suas necessidades. Se Ele vai suprir as suas necessidades, Ele está disposto a te dar uma estratégia. Ele está disposto a te dar uma estratégia. Busque a Deus. Esteja disposto. Levante pela manhã, meu irmão.
Olha para o espelho e diga para você mesmo: essa situação não vai me parar, esse problema não vai me estagnar. Eu sei em quem tenho crido, aleluia, e por certo se levantará em meu favor. Pastor, está tudo descambando, está tudo caindo, está tudo, não interessa. Levanta, disposto. Olhe para você mesmo. Não sou eu que tenho que falar isso para você. Não é a tua esposa que tem que falar isso para você. Não é o teu marido que tem que falar isso para você. Quem tem que falar isso para você é você mesmo. Até porque a Bíblia já diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. Esteja disposto. Começa a tomar posse de quem você é, meu irmão. Meu Deus. Tem que adaptar. Vamos adaptar, meu irmão. Os vencedores dessa época são aqueles que aprendem a se adaptar. Diga comigo aí na sua casa: tempos de necessidade, eu preciso ser adaptável. Meu Deus. Tá, pastor, estou disposto a isso. O que mais? Você precisa entender que o tempo é esse. Para de sonhar com o passado e começa a entender que o tempo que nós estamos é esse. Mas nunca passei. Ninguém nunca passou. Esse dia eu estava sentado conversando na mesa, na hora do almoço. Meu filho menor falou assim: vocês já tinham passado por algo assim? Ele tem 9 anos, eu falei 10. Aí ele ainda brincou, falou para a esposa assim: mãe, você passou pela gripe espanhola? Ela falou assim: meu filho, quantos anos você acha que eu tenho? Está doido? Nós nunca imaginamos passar por algo assim, mas estamos passando, entenda isso. E se nós estamos passando, nós precisamos nos adaptar. Tá, pastor, o que é mais que eu preciso ser? Resiliente. Resiliente? Resiliente. O que é resiliência, pastor? É não parar, não desistir. Não estou falando que vai dar certo de primeira, mas estou falando para você que vai dar certo. Aleluia. Não estou falando que a vida vai mudar, vai no estalar de dedos, de um dia para o outro, a coisa vai acontecer e de repente o céu vai abrir, o telhado da tua casa vai abrir e vai cair. Não, eu estou dizendo para você: se levanta todo dia, resiliência. Olha para você todo dia e declara sobre a tua vida todo dia que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até ver acontecer. Olha comigo e diga: vai acontecer. Pastor, tá bom. Como é que eu sei que Deus vai fazer tudo isso acontecer na minha vida? Como é que eu sei que Deus vai fazer suprir essa necessidade? Guarda isso. Deus me falou isso hoje pela manhã. Tudo que Ele faz é para a honra e glória do nome dEle. Se o que Ele fizer na tua vida for glorificar Ele, se aquilo que Ele tem para fazer for para honrar o nome dEle, pode descansar, porque Ele vai fazer. Se é para a glória de Deus, Ele faz. Não é para a minha glória, não é para a glória do pastor Vanderlei, não, é para a glória de Deus. Tudo que é para a glória de Deus, Deus realiza. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus aí na tua casa? É porque senão a gente fica meio nariz empinado, né? Aí Deus vai fazer porque eu sou o cara. Não, meu irmão, Deus vai fazer porque é para a glória dele. O que você fala para você mesmo é para você. Não é para você se vangloriar no meio dos outros, é para você se levantar, para levantar a tua estima. Agora, o que Deus vai fazer é para a glória dele. O que Deus vai fazer é para a glória dele. Haverá abundância, pastor?
Ou eu vou viver o tempo todo na necessidade? Quando é que eu sei que essa fase vai passar? Quando é que eu sei que isso vai terminar na minha vida? Quando você estiver preparado. Preparado para quê? Para entender que o que Deus derrama sobre a tua vida não é para você, mas é para distribuir para os outros. Será que tem alguém aí me ouvindo? Se o teu pensamento é de passar a necessidade, para que Deus te enriqueça, te prospere, para que Ele faça de você alguém, para você ser só para você, meu irmão, esquece. Deus nunca levanta alguém simplesmente por levantar. Deus sempre levanta alguém para um propósito. E qual é o maior propósito de Deus, pastor? Abençoar aqueles que precisam. O apóstolo Paulo fala sobre isso. No versículo 15, 16 do mesmo texto. Ele está falando para uma igreja: ó, sou grato a Deus pela vida de vocês, porque vocês se lembraram de mim, não uma, mas duas vezes, enviando ofertas e suprimentos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, porque vocês entenderam o propósito do reino, meu Deus, porque vocês compreenderam o reino de Deus e abriram o coração para abençoar vidas, o meu Deus suprirá em glória todas as vossas necessidades. Oh, meu Deus do céu! Tem alguém comigo essa noite? Tem alguém adorando a Deus essa noite? O meu coração não pode ser um coração mesquinho. O meu coração não pode ser um coração singular, somente para mim. Somente eu quero, somente eu tenho. Não, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus funciona: se Deus me deu, eu vou compartilhar. Se o Senhor tem me abençoado, eu vou entregar a quem precisa. Quando a sua mentalidade chegar nesse nível, você vai estar preparado para viver a grandeza de Deus. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja tem muita gente com o coração abençoador. Muita gente. São pessoas que estão sendo preparadas para viver do melhor de Deus, da grandeza de Deus. Aleluia. Por último, eu coloquei aqui: o que me pertence? Em meio a tudo isso que Deus vai fazer na minha vida, o que me pertence? Olha o que o versículo diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em glória, com as suas glórias, com a sua gloriosa riqueza, em Cristo Jesus. Vou ler de novo: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha a afirmação que ele está fazendo. Ele está dizendo assim: ó, o meu Deus, a quem eu sirvo, vai suprir toda a sua necessidade, com glória em riquezas. Que riqueza? De que glória que ele está falando? Aí ele fala: aquelas que estão em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, será que você entendeu isso? O que Deus tem para te dar, o que Deus tem para entregar, é tudo aquilo que Jesus conquistou. O que Deus vai colocar sobre a tua vida e sobre a tua história, não é o que eu penso, o que eu imagino, não. É o que Cristo conquistou. É o que Jesus conquistou. Conquistou aonde, pastor? Na cruz. A Bíblia diz que Ele venceu o pecado. Aleluia. Sobre Ele não havia iniquidade alguma. A Bíblia diz que Ele morreu por mim e por você. E a Bíblia também diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia.
E o próprio apóstolo Paulo escreve: morte, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Porque não tem vitória para a morte, a vitória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo que eu preciso e tudo que você precisa, Ele já conquistou na cruz do Calvário. Pastor, o que Ele conquistou? Ele conquistou o perdão, Ele conquistou a cura, Ele conquistou paternidade, Ele conquistou prosperidade. Ei, o que Deus tem para derramar é maior do que aquilo que você pode imaginar. Tem um hino antigo, eu gosto muito desse hino, faz tempo que não canto, que diz assim, ó: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tem cura para a tua vida, tem prosperidade para a tua vida, tem paz para a tua vida, tem eternidade para a tua vida, tem salvação para a tua vida, aleluia. Quem está ouvindo essa palavra? Tem paternidade para a tua vida. Ei, é interessante, vou terminar aqui, só para abrir um leque aqui, para você ficar pensando. Você prestou atenção que, eu estava falando isso hoje com o pastor Zé Maria aqui da igreja. Pastor Zé, estou falando de você, está vendo? E ele falou algo que eu achei tremendo. A gente falando sobre a palavra de Deus. E ele concluiu o seguinte, eu achei isso tremendo. No Antigo Testamento, e nenhuma vez Deus aparece como Pai. Vou falar de novo. No Antigo Testamento, e nenhuma das vezes Deus aparece como Pai. Deus aparece como Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu, Jeová Rafá, e aí vai, Deus que é minha bandeira, o Senhor é o que me provê, tudo isso você já conhece, Jeová que sara, mas em nenhuma das vezes Deus aparece como Pai. Porque no Antigo Testamento Deus é o Criador. E todas as vezes que ele aparece como aquele que criou. O homem é a criação de Deus. Então no Antigo Testamento você não vai ver Deus aparecendo como Pai. Mas a partir do momento que Jesus nasce, meu Deus, e ele começa o seu ministério, ele começa dizendo: meu Pai. Porque o meu Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque o meu Pai, até que ele vai para a oração do Pai Nosso. Vou terminar aqui agora. Os judeus não tinham Deus como referência de pai. Os judeus tinham Abraão como referência de pai. O próprio Deus diz: farei você pai de uma grande nação. É por isso que quando Jesus está na casa de Zaqueu, ele diz para Zaqueu e para o povo que ali está: esse também é um filho de Abraão. Porque a paternidade que os judeus conheciam era de Abraão. A de Deus era como Senhor e Criador. Até o dia que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso para os discípulos. Ele começa a oração dizendo: Pai Nosso. Naquele momento ele estava dizendo para os discípulos: a partir de agora, vocês não são mais só criatura, vocês são filhos. Meu Deus. E é exatamente sobre isso que eu venho falar com você essa noite. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, tem direito à herança eterna. O Senhor suprirá em glória todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, o Senhor. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Que você creia que o Deus que provê chegou sobre a tua vida e sobre a tua história nessa noite. Feche os olhos. Espírito Santo, graças te damos por esse culto. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito.
mas queremos entrar agora no Santo do Santo e reivindicar, ó Pai, o que é de direito do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos. É verdade que fomos enxertados como numa videira, mas hoje não somos mais criaturas, hoje somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, e como filhos, nós queremos que o Senhor começou a suprir tudo aquilo que nós precisamos. Derrama essa semana ainda, ó Pai, de algo especial sobre a vida do teu povo, que o teu povo possa testemunhar, que o teu povo possa declarar que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades foram supridas. Pai, se tem alguém nos ouvindo agora, alcançam para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.